E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje, desta terça-feira. Estamos vivendo a 34ª semana do Tempo Comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir e meditar este Evangelho de hoje, desta terça-feira. Naquele tempo, diz o Evangelho, que algumas pessoas estavam ali comentando a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras, com ofertas votivas. E Jesus percebeu: olha, vocês estão se admirando com essas coisas materiais, o que os seus olhos estão vendo. Isso é um alerta para cada um de nós. Às vezes o impacto visual das coisas, nos admiram, isso e aquilo, mas acima de tudo, temos que olhar à nossa volta com o olhar da fé. As coisas materiais, as coisas à nossa volta são belas, são bonitas. Mas que maravilha se enxergarmos tudo isso com o olhar da fé, com o olhar da eternidade, do céu, sabendo que tudo isso é passageiro. Estamos aqui de passagem e peregrinamos para Jerusalém celeste, para o reino dos céus. E é isso que nós temos que estar atentos na nossa vida, na nossa caminhada. Não podemos nos distrair com as coisas materiais, com as belezas desta vida e se esquecer da beleza eterna, se esquecer do reino dos céus, nos perdermos em coisas visíveis e nos esquecermos do invisível, que é a presença de Deus em nossa vida, que só pode ser enxergado com o olhar da fé. Deus se faz presente em tudo e em todos, está à nossa volta, caminha com cada um de nós. Mas será que nós estamos enxergando isso e vivendo conforme esta verdade? Vivendo conforme a verdade da fé? Vivendo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Evangelho, a sua palavra, os seus mandamentos? E Jesus nos alerta nesse Evangelho: olha, vocês estão se admirando com essas coisas, mas dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. As coisas passam, as coisas mudam. Só não passa
é a palavra de Deus. Só não passa o reino dos céus, a eternidade, e nós temos que estar atentos a isso. E aí as pessoas, quando Jesus falou isso, que não ia ficar pedra sobre pedra, que tudo seria destruído, as pessoas perguntaram, mas mestre, quando que vai acontecer isso? E ainda hoje, as pessoas ficam se perguntando, questionando, mas quando? Quando que vai acontecer isso? Quando não ficará pedra sobre pedra? Quando será o fim do mundo? E Jesus não responde porque não é para a gente saber e isso daí não importa. Não é isso que importa, nós temos que saber o seguinte, que aqui é passageiro e que nós temos que andar por aqui com os olhos na eternidade, fazendo bem, vivendo os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando falharmos, temos os caminhos para voltarmos a Deus, os sacramentos, o sacramento da confissão, da reconciliação, o sacramento da Eucaristia que nos leva, que é esta estrada para o céu, que nos alimenta com o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitos virão, Jesus diz, dizendo, olha, sou eu, e ainda, olha, o tempo está próximo, está chegando o fim do mundo, e na internet quantas coisas a gente vê, vídeos assim, as pessoas dizendo e tentando colocar fatos e isso e aquilo, olha, é o fim e tal. Ok, mas o que cabe a nós fazer? Entrar em desespero, entrar em desânimo, se colocar em uma atitude de terror, de medo? Não. Cabe a nós a conversão, a mudança de vida. E essa conversão e essa mudança de vida, a gente não precisa esperar essas coisas para fazer. É hoje. Por quê? Porque nós não sabemos o dia em que teremos esse encontro com o Senhor. Por isso nós temos que estar vigilantes, sempre atentos e preparados para este encontro. E como nos preparar? Vivendo a conversão, vivendo o perdão, buscando o perdão de Deus e perdoando os nossos irmãos e irmãs, vivendo os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo a sua palavra, colocando em prática o Evangelho no nosso dia a dia. É desta maneira que nós temos que viver. Jesus fala, não sigais essa gente que fica falando que o fim está próximo, isso e aquilo. Nós temos que estar atentos, sim, à palavra de Deus, aos mandamentos e ensinamentos e buscar colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.